Bíblia, José tinha um grande sonho no seu coração, quando era jovem. Deus prometeu que ele seria um grande líder e iria até mesmo governar uma nação. Mas antes que esse sonho se tornasse realidade, José sofreu muitas adversidades. Seus irmãos tinham ciúmes dele, eles lançaram-no em um poço profundo, eles o deixaram lá para morrer, mas José entendeu o que está escrito em 2 Coríntios 4:18. O que se vê é transitório. Uma tradução diz que as coisas que são vistas estão sujeitas a mudanças, mas as coisas que não são vistas são eternas. Oh, glória! As coisas que vemos por meio dos nossos olhos físicos são apenas temporárias, mas as coisas que vemos por meio dos nossos olhos espirituais são eternas. No entanto, muitas vezes permitimos que as coisas temporárias nos desencorajem e nos levem a desistir das coisas eternas. Qualquer coisa que não se alinhe com a visão que Deus colocou em seu coração não deveria ser vista como permanente, mas como sujeita a mudanças. José compreendeu esse princípio. Quando ele foi jogado no poço, sabia que seu destino não se alinhava com a visão que Deus tinha pintado na tela de seu coração. José via a si mesmo como um grande líder. Por essa razão, ele não ficou desencorajado com o que aconteceu. Ele sabia que o fundo do poço era apenas temporário, pois não se alinhava com o que viu por meio dos olhos da fé. Em pouco tempo, uma caravana veio e ele foi resgatado e levado para o Egito. Durante anos, José trabalhou como escravo no Egito, mas novamente ele não se deixou abater. Simplesmente conferiu o quadro que estava em seu coração e dizia: não, este não é quem eu sou. Ser um escravo não corresponde à promessa que Deus colocou sobre a minha vida. Isso também passará. Ano após ano, houve decepções, contratempos, situações injustas. Ele apenas continuava a conferir a imagem que Deus havia colocado em seu coração. Um dia, as portas certas de fato se abriram. José foi colocado no comando de todo o Egito. Dessa vez, ele poderia finalmente dizer: agora sim, isso é permanente. E isto é o que tenho visto na minha imaginação todos esses anos. Todos nós enfrentamos decepções, contratempos e situações injustas. Às vezes você se sente como se tivesse sido jogado em um poço. Mas em vez de desanimar e deixar que isso ofusque a sua visão, simplesmente olhe para dentro de si mesmo. Você vai ver que aquele poço não corresponde à visão que Deus colocou em seu coração. Como José, você pode dizer: isto não é permanente. Esta é apenas mais outra parada no caminho rumo ao destino que Deus reservou para mim. E qual é a declaração de hoje? A última declaração, hein? Dia 31. É o dia 31. Não é o dia 31 do mês, mas é o dia 31 da sequência de declarações que nós temos feito até então. Eu declaro que tudo que não se alinha com a visão de Deus para a minha vida está sujeito a mudanças, doenças, problemas, carências, mediocridade. Nada disso é permanente. São apenas circunstâncias temporárias. Não vou ser movido por aquilo que vejo, mas por aquilo que sei. Sou um vencedor e nunca uma vítima. Vou me tornar tudo o que Deus me criou para ser. E esta é a minha declaração. Então vamos começar. A mensagem que eu quero ler para vocês hoje está em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 5. Vamos ver o que o rei Salomão escreveu. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha que interessante, irmãos. Salomão está mostrando para nós que assim como nós não sabemos como os ossos são formados dentro do ventre de uma mulher grávida, assim são as obras de Deus, que às vezes nós não vemos, mas estão sendo formadas na nossa vida. E este versículo também nos mostra que tem manifestações de Deus que Ele já está fazendo e nós não estamos vendo. Assim como o caminho do vento, você nunca sabe para onde ele está indo, de onde ele vem. E Deus, irmãos, Ele muitas vezes, Ele faz as coisas na nossa vida e Ele não vai permitir que a gente veja, porque Deus precisa que eu e você amadureçamos na fé. Ele precisa que a gente creia, porque essa é a forma de nos comunicarmos com Ele. Você já reparou que tudo é necessário à fé? Para você ser salvo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que a salvação é pela fé. A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque se você quer receber algo do Senhor, você tem que crer e você não pode duvidar. O fato de você estar aqui de manhã e de noite orando comigo e parece que muitas coisas ainda não mudaram, não quer dizer que Deus não está fazendo, porque Deus não depende de nós para que Ele faça, amém? Deus faz independente se você está vendo ou não, mas o problema é que muita gente tem a necessidade de ver para crer, igual a Tomé. E quando Tomé pediu para tocar nas feridas de Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus disse: "Bem-aventurados aqueles que creem sem ver." Então, meus irmãos, a coisa que Deus mais deseja na nossa vida é a fé. E no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se você já está vendo, você não precisa de fé, entendeu? Mas se você não vê, então você tem a possibilidade de crer. E é isso que Deus espera. Primeiro você crê e depois você vê. Eu tenho muitos testemunhos para contar de situações que eram impossíveis, mas eu criei, eu esperei no Senhor com paciência e depois o milagre chegou. Eu costumo dizer que a fé, ela abre as portas de Deus na nossa vida, mas é a paciência, é a perseverança que vai manter essa porta aberta até que as promessas de Deus se cumpram. Amém? Por isso você não pode ser influenciado por aquilo que você vê ou por aquilo que você sente. Se você ainda depende dessas coisas, você ainda é imaturo na sua fé. Na vida com Deus é assim que as coisas funcionam. É através do poder da fé que Deus vai trazer o milagre, ou seja, aquilo que ainda não existe na sua vida. Por isso não espere alguma coisa acontecer para você crer. Não seja como Tomé. Independente das circunstâncias, creia que Deus é fiel, como diz a palavra de Deus em Isaías 64, o versículo 4, que diz que Deus trabalha em favor dos seus filhos, naqueles que esperam nele com confiança. Então, a partir do momento que você fez a primeira oração com fé, Deus ele recebeu, e a partir de agora ele vai começar a trabalhar em teu favor. Isso não é maravilhoso? Mas antes de Deus começar a trabalhar para fora, Deus estará trabalhando do lado de dentro, porque é no seu coração que você tem que manter a sua fé acesa. Você tem que crer que algo está sendo gerado, assim como a gente acabou de ler nesse versículo, assim como não sabemos como os ossos são formados no corpo de uma mulher grávida, assim é o trabalhar de Deus. Deus está formando algo, Deus está criando algo que não existe, mas você não está vendo, você simplesmente crê. Não importa o tempo que passe, você precisa parar de olhar para os problemas, parar de concentrar as suas energias nos resultados e começar a se concentrar mais na sua fé em Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos orar agora, nós vamos pedir que Deus fortaleça a nossa fé, que Ele não deixe a gente vacilar, que a gente não venha se desviar, nem voltar para o pecado, porque Deus promete que Ele estará trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Então, meu irmão, confie no Senhor, porque a sua hora vai chegar, o seu testemunho será maravilhoso e já tem sido. Se você tem esperado em Deus, mesmo passando por provas, esse já é um grande testemunho, principalmente para aquelas pessoas que são descrentes, pessoas que não acreditam em você. Se elas verem a sua fé, isso será um grande testemunho e Deus vai te honrar. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão linda, tão abençoada. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia em que estamos aqui respirando, porque isso é a prova de que o Senhor tem um plano na nossa vida. Se nós estamos vivos hoje, meu Pai, é porque esta obra ainda não foi completada. O Senhor tem promessas para os teus filhos, meu Pai, mas quantas vezes, ó Deus, nós duvidamos, quantas vezes nós reclamamos, nós olhamos as circunstâncias e nós não vemos saída, mas nós nos esquecemos que Tu és o Deus do impossível. Aquilo que está ao nosso alcance, isso pertence a nós, mas o impossível vem de Ti.
Oh, meu Pai, nos ajude a fortalecer a nossa fé, a olharmos firmemente para Jesus e que a gente seja como Abraão e Sara, que a Tua palavra diz que eles se fortaleceram na fé, dando glória a Deus e não olhando para o seu próprio corpo, que já era cansado, com idade avançada, mas eles creram na promessa e um dia o Senhor honrou a sua fé. Oh, meu Pai, assim como o Senhor já me abençoou tanto, quantos testemunhos o Senhor já me deu de que o Senhor fez o impossível, eu te peço, meu Pai, que essa pessoa também tenha os seus próprios testemunhos, que ela possa testemunhar com a sua própria vida de que o Senhor é fiel e que tudo o Senhor faz no tempo certo. Senhor, meu Pai, não deixe que as circunstâncias, a falta de dinheiro, a solidão, os problemas nos relacionamentos, meu Pai, não deixe que nada abale a nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui orando dia e noite, meu Pai, porque precisamos amadurecer a nossa fé para que nada nos tire da Tua presença. Senhor, que os ventos contrários que o inimigo sopra, eles não venham nos derrubar, mas em nome de Jesus nós vamos mandar embora agora e nós repreendemos toda a obra do diabo contra nós, toda a inveja que foi levantada, toda a obra de macumba, tudo que foi levantado contra nós, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, venha nos guardar, venha nos proteger. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude a ter a certeza de fatos que ainda não se veem, mas com os olhos da fé nós já te agradecemos, meu Pai, pelo milagre. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor faz uma mulher estéril ser alegre mãe de filhos. O Senhor faz com que a pessoa solteira ela encontre uma pessoa de Deus. O Senhor faz com que o ministério que antes não dava frutos, agora se torna frutífero, ganha muitas almas. Oh, meu Deus, Tu és fiel, Senhor, na vida dos Teus filhos. Então eu te peço, meu Pai, nos ajude a manter inabalável a nossa fé. E desde já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.